Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa sexta-feira estou aqui para trazer uma palavra para o teu e para o meu coração que se encontra no livro de Ruth, Ruth 3, versículo 11, que vai dizer assim: Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Aleluias, até aqui. Hoje nós vamos à continuidade à nossa ministração que fala sobre o casamento de Deus. Deus, ele prepara nós mulheres para viver um casamento com sabedoria, com princípio, para a espera do tempo de Deus. Eu e você estamos esperando o nosso Boaz. E a espera, ela é difícil, a espera, ela é sacrificante. Nós olhamos ao nosso redor, os nossos amigos estão casando e nós não. Só que eu e você somos diferentes porque nós estamos esperando, não é em qualquer um, nós estamos esperando em Deus. Porque Ele fez uma promessa para mim e para você, aleluias. E quando Ele faz a promessa dele se cumpre. Só que para se cumprir na minha vida e na tua vida, eu e você precisamos ser lapidados, eu e você precisamos ser tratados, eu e você precisamos ser transformados, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e não ser apenas mais uma promessa que se cumpriu e que nós acabamos perdendo, porque a ansiedade nos faz perder a promessa. Muitas das vezes nós queremos viver tanto a promessa que nós acabamos dando um jeitinho brasileiro. Se eu e você não estiver preparado para viver, quando a promessa chegar nas nossas mãos, vai ser maldição e eu e você vamos culpar a Deus, porque o Senhor entregou algo que não era aquilo que nós queríamos. Mas o Senhor, ele tem coisas boas, o Senhor, ele tem coisas maravilhosas. E nós vamos ver que quando o Senhor fez a promessa para José do Egito, que ele ia reinar, o Senhor falou com ele em sonhos. Os seus irmãos o venderam. Ele foi parar no Egito, ele foi parar na prisão, ele passou pelo processo, ele foi tratado, ele foi curado, ele foi transformado para que ele pudesse viver aquilo que o Senhor tinha preparado para a vida dele e que ele pudesse alimentar o povo. O Senhor deu sabedoria, o Senhor deu inteligência, o Senhor deu discernimento. E quando o tempo chegou, ele pôde não só abençoar o povo, a nação de Israel, mas também a sua família. Porque Faraó teve um sonho que ia ter 7 anos de fome, 7 anos de abundância. E nesses 7 anos de abundância, José, ele teve estratégias para que suprisse o Egito, não só o Egito, como todo aquele que precisasse de pão, pudesse chegar a Egito e comer do melhor daquela terra. E o Senhor quer fazer comigo e com você desta maneira. Só que muitas das vezes eu e você, nós olhamos para aquilo que nós não temos hoje. Nós deixamos que o medo, nós deixamos que a ansiedade, nós deixamos que o desespero tome conta dos nossos corações. E nós acabamos desacreditando que nós vamos viver aquilo que o Senhor prometeu. Mas Ele é homem para que minta? Ou filho do homem para que se arrependa? Não, Ele é Deus. Quando Ele manda, Ele cumpre. É no tempo dele, é do jeito dele. E não adianta eu e você querer dar um jeitinho, porque todas as vezes que nós tentamos dar um jeitinho, nós saímos da presença, nós saímos da posição. E quando nós voltamos para a presença, quando nós voltamos para a posição, já passou muita gente na nossa frente. E nesta manhã o Senhor nos chama a nos posicionarmos. O Senhor nos chama a sermos mulheres sábias, mulheres virtuosas, para que nós possamos viver aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Ruth, ela poderia ter se afastado da sua sogra Noemi, porque nós vamos ver que lá em Ruth primeiro vai dizer que
Noemi e sua família foi para uma terra distante, foi para Moabe. Lá ela perdeu seus filhos, ela perdeu seu marido, ficou só ela e suas duas noras. O que ela ia fazer? Uma mulher viúva, sem filho, sem marido, numa terra distante, numa terra estrangeira. Ela voltou para Israel. Quando ela volta antes dela voltar para Israel, ela vira para suas noras e fala: pode voltar para a casa dos seus pais. Vocês estão liberadas para casar de novo, para refazer as suas vidas. Só que numa dessas, Ruth, ela falou para ela: não, Noemi, eu vou contigo. Aonde tu pousares, pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus. Então ela confessou, ela declarou que o Senhor era o Deus dela. E que não importasse aonde Noemi fosse, ela estaria com Noemi. Ela abriu mão de refazer a vida dela para estar com uma outra pessoa, que só Deus sabe o que poderia acontecer. Mas esse posicionamento de Ruth trouxe a transformação de uma história, aleluias. E é essa transformação que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ver que em Ruth 3:11, Boaz já está falando com Ruth que todo o povo sabe que ela é uma mulher virtuosa, que ela é uma mulher digna, porque ela honrou a sua sogra. Ela poderia deixar Noemi jogada, sem teto, passando por necessidades, por privações, mas não. Ela seguiu Noemi sem saber para onde as duas iam, o que ia acontecer com as duas, mas ela falou: estou contigo, você não está sozinha, aleluias. E é tão interessante que em Ruth 2:11 vai dizer assim: e respondeu Boaz e lhe disse: bem me encontraste tudo quando fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra aonde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Então aqui Boaz ele está dizendo que a Ruth, ela fez um bem para Noemi, porque ela largou seus pais, ela largou sua terra, ela largou sua parentela para chegar numa terra que ela não conhecia, para poder estar abençoando, para honrar a mulher que acolheu durante o tempo que ela estava casada com o filho de Noemi. Ela enxergou em Noemi algo diferencial. E esse algo diferencial, no pior momento, fez com que ela tomasse essa decisão. Sua cunhada voltou para a terra, voltou para os seus pais, voltou para sua casa, voltou para os seus ídolos, mas Ruth, ela abriu mão da idolatria, ela abriu mão de estar num lugar confortável para estar ao lado de uma pessoa que ela não sabia o que ia acontecer com elas. É assim que acontece quando eu e você nos posicionamos, quando eu e você buscamos a presença do Senhor, sem saber o que vai acontecer. O Senhor, no tempo certo, ele se manifesta sobre a minha vida, sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E é então tão interessante que Ruth, ela foi encontrada como uma mulher virtuosa. Mulher virtuosa, a característica de uma mulher virtuosa é fidelidade a Noemi e a lealdade demonstrada após a viuvez. Ela poderia ter voltado, mas não, ela foi leal. Ela mostrou que ela tinha virtude, que ela tinha caráter, aleluias. E ela foi honrada por essa atitude. E o Senhor quer me honrar e quer te honrar. Mas só que nós temos que nos posicionar, nós temos que buscar a face do Senhor para que nós possamos viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas em nome de Jesus. E que não seja algo passageiro, que não seja algo que venha nos trazer dor, mas algo que venha alegrar o nosso coração, algo que venha contemplar a face do Senhor a cada dia, que nós possamos olhar para o Senhor e falar: Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família, obrigado, Senhor,
porque o Senhor colocou minha, na minha mão o teu melhor para que eu pudesse cuidar em nome de Jesus Cristo. Mulher virtuosa é uma pessoa de sabedoria, de valor, de força, caráter, que teme ao Senhor. A mulher sábia é uma mulher que teme a Deus, usa sua palavra e escolhe as atitudes. Ela não sai fazendo as coisas como louca, de qualquer maneira. Ela não abre a sua boca para poder falar loucamente, não. Ela usa de sabedoria em todos os momentos para que ela possa viver a bênção do Senhor em nome de Jesus Cristo. Traz paz, traz união, traz segurança ao seu lar, enquanto a tola, ela destrói com a sua própria, ela destrói sua própria família, porque a tola vai agir de qualquer maneira, vai falar fora do tempo, ela vai ofender, ela vai brigar, ela vai xingar, ela vai fazer tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Mas o Senhor nesta manhã está nos chamando a nos colocarmos diante da presença dele e buscar ser restauradas, buscar ser transformada, buscarmos ser liberta, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Nós vamos entrar no mês de agosto, aleluia, alguns dias, e logo, logo nós estamos no dia 31 de dezembro. Você quer continuar da mesma maneira ou você quer viver as promessas do Senhor? Nós não precisamos barganhar com o Senhor para que nós possamos viver aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas, mas nós precisamos nos posicionarmos, falar, Senhor, o que tem em mim que não te agrada, Senhor, tira. Me mostra aquilo que eu preciso ser transformada, que eu preciso ser curada, que eu preciso ser liberta em nome de Jesus Cristo. Não adianta eu e você querer ter um marido ao nosso lado, um homem ao nosso lado, que seja o nosso marido, que seja o sacerdote do nosso lar, se eu e você não sabemos tratar dele, se eu e você não sabemos cuidar dele em nome de Jesus Cristo, para que nós podemos aprender a administrar a nossa casa, a nossa família, nós precisamos administrar nós mesmos, aleluias. Como eu já falei, torna a repetir, nós precisamos cuidar de nós. Nós precisamos saber quem somos nós. Nós precisamos conhecer a nossa vida, aleluias, e saber administrar. Muitas das vezes eu e você queremos emagrecer, mas a gente só fica planejando. Não, temos que ter atitude. Não, eu quero emagrecer, vamos para a academia, vamos fazer uma reeducação alimentar. Vamos cuidar de nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo, aleluias. Antes da pessoa chegar, nós precisamos estar preparadas, alinhadas, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Vamos para uma academia, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma reeducação alimentar. Nós comemos tanta porcaria. Se nós somos o templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar dessa carcaça, aleluias. Porque se a gente não cuida de nós, quem vai cuidar? Se a gente quer uma pessoa para estar ao nosso lado, para somar, como é que a gente vai cuidar da outra pessoa se a gente não cuida de nós mesmos? Se nós não tomamos águas, se nós não marcamos consulta nos médicos para fazer um check-up para saber como é que está a nossa saúde. Nós precisamos estar saradas, curadas, libertas, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. E Ruth, ela se preocupou no bem-estar da sua sogra, ela não se preocupou nela, eu vou ficar solteira, vou ficar sem marido. Não, ela se preocupou em honrar. E quando eu e você honramos a nós estamos honrando o nosso futuro marido, aleluias. Então nós precisamos cuidar de nós precisamos estarmos bem com nós mesmos, aleluias. Muitas das vezes nós falamos assim, eu só vou ser feliz quando eu estiver casada. Não, você precisa ser feliz agora que você está solteira. Como é que você vai ser feliz quando você está casada? Muitas das vezes você estar casado não traz felicidade. Porque dentro de um relacionamento, os dois estão errados, os dois estão certos. Nós temos que aprender a ceder. Nós temos que aprender a perdoar. Você está preparada para perdoar? Muitas das vezes nós trazemos tanta
bagagem do passado para dentro de um relacionamento que acaba estragando aquilo que é lindo, aquilo que o Senhor projetou para ser maravilhoso. Então, eu e você precisamos ser tratados. Senhor, tem alguma coisa em mim que precisa ser arrancada? Arranca, Senhor. Senhor, me transforma de dentro para fora. Vai pedindo para o Senhor te mostrar aquilo que não tem agradado a Ele, que Ele vem tirar de ti, em nome de Jesus Cristo. E eu tenho feito isso. E o Senhor tem me levado a fazer coisas assim que eu falo, Senhor, mas estava tão bom. A minha zona de conforto estava tão maravilhosa e o Senhor está me tirando da minha zona de conforto. Porque eu não sei qual é o propósito dele me tirar da minha zona de conforto, mas uma coisa eu tenho certeza, que o nome dele vai ser glorificado através da minha vida, em nome de Jesus. Então comece a fazer caminhada, comece a cuidar de você. Muitas das vezes nós temos o guarda-roupa lotado de roupa que não cabe mais. Ele fala assim, eu vou emagrecer para entrar nessa roupa. Se você não está fazendo nada para entrar na roupa, doa. Tira o velho para dar lugar ao novo. Mas se você tem o foco de cuidar da sua saúde, porque quando você cuida de você indo para academia, você não está cuidando só do seu corpo para ficar saradona, bonitona, não. Você está cuidando da sua mente, você está cuidando do seu corpo. Está te trazendo motivação, está te trazendo ânimo para você continuar a caminhada. Nós estamos dentro de um grande hospital, que é a igreja. Só que dentro da igreja, sendo um grande hospital, tem tanta gente doente, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, que não se dá conta. E nós temos um grande tabu, porque crente não bebe, crente só come. E nós queremos comer, nós cometemos o pecado da gula. Então nós precisamos ser libertos deste pecado em nome de Jesus Cristo. Coloque no papel aquilo que você precisa ser tirado de você, que precisa ser transformado, curado, sarado e liberto. E comece a orar, comece a buscar a presença do Senhor. Para que quando o teu marido chegar, quando o Senhor entregar o seu marido, ele possa olhar para você e falar assim, nossa, essa é a varoa que eu estava orando. E você olhar para ele e falar, Deus, esse é o varão que eu estava orando, que eu estava buscando de ti. Mas como você vai viver se você continua na mesmice? Não se revolte, saia dessa situação. Comece a buscar a presença do Senhor para que você possa viver aquilo que o Senhor tem preparado. E é tão interessante quando nós buscamos a presença do Senhor, o Senhor ele começa a se movimentar nas nossas vidas, porque nós damos liberdade ao Espírito Santo. E ele começa a nos incomodar, ele começa a incomodar as nossas vestes que não têm agradado. Você fala assim, mas Senhor, mas para mim tá bom. E o Espírito Santo fala, não, para mim não tá bom. Não é assim que eu te quero. E você começa a mudar os seus hábitos alimentares. Você começa a mudar as suas vestes. E todo mundo começa a olhar para você e fala assim, nossa, o que você está fazendo? Você está diferente. Você está mais bonita. E você começa a entender que a transformação vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então nós precisamos ser curados, sarados, libertos, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. A mulher tola, ela rejeita tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dela, porque ela não sabe cuidar, ela não sabe zelar, ela não sabe limpar uma casa, ela não sabe fazer uma comida, ela não sabe ouvir, ela não sabe dialogar. E nós não podemos mais ser a mesma, nós precisamos ser transformados para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E quando o Senhor ele faz uma promessa, essa promessa não é só para nós. A promessa vai se cumprir nas nossas vidas e através das nossas vidas, outras vidas vão ser alcançadas. Quantas mulheres estão aí solteiras,
sonhando, desejando viver um encontro matrimonial, um sonho de amor que vem do altar do Senhor. Só que ainda ela não encontrou, ela tem a promessa, mas ela está fazendo tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas quando eu e você começamos a viver aquilo que o Senhor tem preparado, nós começamos a falar daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, para que vidas sejam alcançadas. Porque a bênção não é só para nós, mas é para alcançar outras pessoas que precisam viver, que precisam ser libertas, que precisam ser curadas, que precisam ser transformadas pelo poder de Deus, aleluias. E a única maneira é buscar a presença do Senhor, é ter comunhão com o Senhor, é jejuar, é buscar a palavra de Deus e estar atenta à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele fala conosco, ele nos direciona quando nós queremos ouvir a voz dele. Mas quando nós não queremos, ele pode falar que nada vai acontecer. Nós precisamos nos abrir para viver o novo de Deus. O Senhor me deu uma palavra. Eis que faço coisas novas. Tu não está vendo? Eu abro o caminho no deserto. Eu faço brotar água onde não tem água, eu trago luz na escuridão. E eu, Senhor, eu quero viver esta palavra. Só que para me viver esta palavra, eu precisei abrir mão de muita coisa. Eu precisei me poldar, sair da minha zona de conforto, para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida em nome de Jesus Cristo. E que você se levante como mulher sábia, se posicione como Ruth. Era tão interessante que Ana, ela queria tanto, o sonho dela era ser mãe, era que o Senhor abrisse a madre dela. Ela era estéril, ela não podia ter filho, e naquela época era uma vergonha. Mas quando ela se posicionou, quando ela foi de encontro àquele que poderia tirar a vergonha da casa dela, ela foi abençoada. Ela só queria um filho. E o Senhor precisava de um sacerdote. Ela entregou ao Senhor aquilo que mais custava a ela. E o Senhor teve um sacerdote para poder governar a nação. E ela não teve só um filho, ela teve mais filhos. E o Senhor quer tirar a esterilidade das nossas vidas sentimentais. Mas eu e você precisamos buscar a face dele. Nós precisamos nos abrir. Nós precisamos nos aquebrantar para que o Senhor venha e opere em nós aquilo que ele quer fazer em nome de Jesus Cristo. Que não seja feita a minha vontade, a tua vontade, mas que todavia seja feita a vontade do Senhor. E é tão interessante que o Senhor, ele vai falar na tua palavra, em Isaías 41, 10, não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu falei, eu vou cumprir. Se o Senhor falou, ele vai cumprir nas nossas vidas, só que eu e você precisamos nos posicionarmos. Nós não precisamos correr atrás, nós não precisamos ajudar ao Senhor. O que nós precisamos é nos posicionarmos, buscar diante do Senhor o que tem impedido de nós vivermos aquilo que ele tem para as nossas vidas e deixar o Espírito Santo nos comover, nos guiar, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Como eu costumo dizer e torno a repetir, eu vou viver a restauração da minha vida sentimental. Toda a esterilidade da minha vida sentimental já caiu por terra em nome de Jesus Cristo. E eu vou testemunhar aquilo que o Senhor já está fazendo na minha vida sentimental em nome de Jesus Cristo. Satanás, ele se levanta para cair. Ele não tem poder sobre a minha vida sentimental, ele não tem poder sobre a tua vida sentimental. Nós precisamos entregar o nosso coração ao Senhor, pedir para que o Senhor tire toda a raiz de amargura dos nossos corações. E tudo aquilo que ficou no passado, deixa no passado. Não traga para a tua vida hoje bagagem do passado. Desfaça a mala do passado. Jogue fora aquilo que não vem do Senhor, aquilo que
está te roubando, que está te sabotando, para que você possa viver o que o Senhor tem preparado para a tua vida em nome de Jesus Cristo. E eu vou continuar aqui falando, trazendo palavras sobre aquilo que o Senhor quer que nós vivamos na nossa vida sentimental em nome de Jesus Cristo. Porque quando nós colocamos todas as áreas da nossa vida diante da presença do Senhor, deixar que Ele trabalhe, que Ele limpe, e nós só vamos obedecer no comando do Espírito Santo, nós vamos viver além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, em nome de Jesus, porque Ele é Deus. E muitas das vezes eu e você, nós ficamos olhando com tanto pesar algo que a gente queria tanto no passado, que o Senhor não permitiu que acontecesse. Se Ele não permitiu, porque não era para ser. Porque aquilo que é para ser, que vem de Deus, Ele vai dar um jeito para chegar nas nossas mãos. A gente não precisa ficar correndo atrás. Nós não precisamos, porque nós somos bênção. E nós atraímos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor expresse o olho dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Se você se sentiu tocado com esta palavra, dê um like, se inscreva, compartilhe este vídeo, coloque a graça. Eu vou viver a restauração da minha vida sentimental em nome de Jesus Cristo. Eu creio que nós vamos viver, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completá-la em nome de Jesus. Beijo no coração, fique na santa paz do Senhor. Tchau, tchau.